Prepare-se para conhecer uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, onde lealdade e traição se cruzam de maneira chocante. Urias, um guerreiro fiel, servia ao rei Davi com honra, mas mal sabia ele que sua fidelidade seria paga com a pior das moedas, a traição. Enquanto ele lutava pelo reino, Davi cobiçava sua esposa, Batseba, e o que começou com um desejo proibido, logo se transformou em uma trama sombria de adultério, conspiração e morte. Mas será que um rei ungido por Deus realmente poderia se esconder da justiça divina? Se você pensa que essa é apenas mais uma história do Antigo Testamento, está enganado. O drama de Urias e Davi traz lições poderosas sobre caráter, consequências e o perigo de acreditar que nossos erros podem ficar impunes. E o mais impressionante, esse episódio mudou para sempre o rumo da monarquia israelita. Quer entender como? Fique comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que vão te surpreender. Urias, o heteu, não era um israelita de nascimento, mas sua lealdade ao exército de Israel era inquestionável. Um estrangeiro que se destacou entre os guerreiros de elite da monarquia israelita, seu nome carregava um peso profético. Minha luz é Yahweh. Isso já diz muito sobre seu caráter. No campo de batalha, não havia dúvidas. Urias lutava como um verdadeiro servo de Deus, com coragem e fidelidade. Curiosamente, enquanto tantos filhos de Israel se afastavam dos caminhos do Senhor, ele, um heteu, vivia segundo princípios que deveriam ser exemplares para todos. Que ironia! Muitos que nasceram dentro da aliança quebravam seus votos, enquanto ele, um estrangeiro, mantinha-se firme. E não era qualquer guerreiro, não. Urias fazia parte dos chamados 30 valentes de Davi, uma elite do exército, homens de façanhas lendárias. Esses soldados não eram apenas fortes, eles eram estrategistas, leais e imbatíveis. Imagine um exército onde cada guerreiro é um verdadeiro leão de batalha. Agora, pense em como esse homem, mesmo sendo um forasteiro, conquistou tal posição. Isso mostra que, para Deus, não importa de onde você veio, mas sim como você escolhe viver. Urias nos ensina que a fidelidade e a honra são construídas nas escolhas diárias. Mas será que essa mesma lealdade o protegeria do que estava por vir? Enquanto Urias lutava pelo reino, rei Davi estava no palácio, longe da batalha, e essa foi sua primeira falha. Um rei deveria estar com seus soldados, mas Davi escolheu o conforto. E foi ali, no terraço de seu palácio, que seus olhos encontraram Batseba. Um olhar que se tornou desejo, um desejo que se transformou em pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu diante da própria cobiça. O rei que escreveu tantos salmos clamando por justiça, agora era o autor de uma grande injustiça. Uma única noite de prazer gerou consequências que mudariam para sempre sua história e a de Israel. Mas o pecado raramente caminha sozinho. O que começou com a traição logo se tornou um esquema desesperado para esconder as consequências. Quando Batseba revelou estar grávida, Davi não pensou em arrependimento. Ele pensou em solução. Como cobrir sua falha sem que ninguém soubesse? Era preciso trazer Urias de volta, fazê-lo dormir com sua esposa e, assim, parecer que o filho era dele. Uma estratégia bem pensada. Mas o pecado sempre tem um jeito de ser descoberto. E Urias, o homem leal, não caiu no jogo do rei. O plano estava prestes a desmoronar. Urias voltou da batalha, mas seu coração permaneceu no campo de guerra. Quando Davi ordenou que ele fosse para casa e descansasse ao lado de Batseba, parecia uma oferta generosa, mas havia algo oculto por trás disso. O rei não estava sendo bondoso, estava sendo estratégico. Se Urias dormisse com sua esposa, a gravidez pareceria natural. No entanto, ele não podia conceber a ideia de se deitar em seu leito enquanto seus irmãos de armas permaneciam em combate. Como poderia eu fazer isso? Pensou. Enquanto Davi tentava esconder seu erro, Urias demonstrava um caráter irrepreensível.
Para garantir que sua lealdade não fosse apenas um momento de orgulho, Urias dormiu na porta do palácio, recusando-se a ir para casa. Davi tentou de novo, desta vez embriagando-o, mas nem o vinho o fez fraquejar. Que ironia! O guerreiro heteu, estrangeiro em Israel, mostrou mais fidelidade do que o próprio rei ungido por Deus. A consciência de Urias era sua armadura, enquanto Davi, cada vez mais, se via sem saída. Quando o pecado não encontra um jeito de se esconder, ele sempre busca uma solução mais sombria. A conspiração estava prestes a acontecer. Quando Davi percebeu que Urias não cederia, tomou uma decisão, ainda mais sombria, eliminá-lo. O rei que outrora fugia de Saul para preservar sua vida, agora assinava a sentença de morte de um inocente. Ele escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente, onde a batalha era mais feroz, e que no momento crítico, os soldados recuassem, deixando-o sozinho. E o pior, foi o próprio Urias quem carregou essa carta nas mãos, sem saber que levava sua própria condenação. A lealdade, que deveria ser sua proteção, foi usada como armadilha. E assim aconteceu. No calor da guerra, Joabe seguiu as ordens, e Urias caiu. Não por fraqueza, mas por traição. Um dos guerreiros mais leais de Israel morreu sem saber que seu rei, a quem servira com honra, havia conspirado contra ele. Davi, que tanto confiava na justiça divina em seus salmos, agora era um assassino. Mas será que Deus permitiria que um pecado tão grave passasse impune? A monarquia israelita estava prestes a sentir o peso das consequências, e um profeta já se preparava para trazer a mensagem divina. O pecado pode até ser escondido dos homens, mas nunca de Deus. E foi por isso que ele enviou Natã, o profeta, para confrontar Davi. Mas perceba a genialidade desse confronto. Natã não acusou Davi diretamente. Ele contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. O rei, indignado, decretou que esse homem deveria morrer. E então veio o golpe. Esse homem é você, ó rei. Imagine o impacto dessas palavras. Davi, o grande monarca de Israel, caiu em si. Ele tinha tudo, mas cobiçou a única esposa de Urias e tirou sua vida. O julgamento divino era inevitável. As consequências foram devastadoras. Deus perdoaria Davi, mas não removeria o castigo. Seu filho com Batseba morreria. Sua casa seria marcada por guerras e traições. E sua própria família se voltaria contra ele. E tudo aconteceu exatamente como Deus disse. O filho morreu, seu filho Amnon violentou sua irmã Tamar, Absalão se rebelou e tentou tomar o trono. A espada nunca mais se afastaria da casa de Davi. Isso nos ensina que o perdão divino não nos isenta das consequências de nossas escolhas. A justiça de Deus sempre se cumpre, e Davi estava prestes a aprender isso da maneira mais amarga possível. A história de Urias e Davi não é apenas um relato antigo. Ela é um espelho da natureza humana. Se até Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu tão fundo, quem pode dizer que está imune ao pecado? A traição, a cobiça, a tentativa desesperada de encobrir erros, tudo isso continua acontecendo até hoje. Líderes espirituais que cedem à tentação, homens e mulheres que comprometem sua integridade por momentos de prazer, pessoas que acreditam que podem enganar a todos, mas esquecem que Deus vê tudo. O caso de Davi nos lembra que ninguém está acima da justiça divina e que o pecado sempre cobra seu preço. Mas há algo ainda mais forte nessa história: o arrependimento. Davi sofreu sim, mas ele reconheceu seu erro e buscou a Deus com toda a sua alma. O Salmo 51 é a prova de um coração quebrantado diante do Senhor. E aqui está a grande lição. Errar é humano, mas permanecer no erro é fatal. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele não rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Então, a questão que fica é: o que você faz quando percebe que pecou? Esconde, como Davi tentou no início, ou corre para os pés de Deus, como ele fez depois? A história de Urias e Davi não é apenas um relato do passado.
Ela é um alerta vivo para todos nós. Quantas vezes vemos líderes caindo em pecado, pessoas tentando esconder seus erros ou até mesmo justificando suas atitudes erradas? Mas a verdade é uma só. Cedo ou tarde, a justiça de Deus se manifesta. Davi achou que podia contornar as consequências, mas o julgamento divino veio implacável. E você? Tem vivido com integridade ou está flertando com escolhas que podem trazer consequências amargas? Se essa história te fez refletir, então não pare por aqui. A Bíblia está cheia de lições transformadoras e conhecer essas verdades pode mudar sua vida. Então, já se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo sobre os grandes acontecimentos da Bíblia. Porque aqui você vai entender não apenas os relatos bíblicos, mas também como aplicá-los no seu dia a dia. E agora me diz, qual foi a maior lição que você tirou dessa história? Quero saber nos comentários.